paz do Senhor para todo mundo. Mais um momento da boa palavra, o nosso culto doméstico, toda terça, toda quinta-feira. Nós estamos aqui mais uma vez para reflexão da palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre o nosso tema hoje, né? Da humilhação à glória. Ou da humilhação até a glória. Nós estamos aí, né, no limiar, nós estamos aí pertinho do Natal, né, a cidade, o país já está nesse clima, apesar de depois, né, nessa ressaca aí por assim dizer, da pandemia, muita gente, né, parece que muita gente ainda não voltou, a mentalidade não voltou ainda, né, ao funcionamento, né, voltou ainda ao que a gente chamaria de normalidade. Bom, nosso texto hoje encontra-se registrado, texto base, na segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Colossos, né, ou aos Colossenses, capítulo 2, capítulo 2, do verso 6 a seguir. Você que tem a Bíblia aí, mantenha sua Bíblia aberta, eu quero ler só os versículos 9 e 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestades. Amém. Que Deus em Cristo abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Mantenha sua Bíblia aberta então, Colossenses capítulo 2, capítulo 2, a partir do verso 10, a partir do verso 6, né, do verso 6, e nós vamos comentando. Eu li os versos 9 e 10 para o nosso elevio, nossa meditação, esse início de conversa aqui. Bom, porque o nosso tema da humilhação à glória. O próprio tema, bem sugestivo, nós estamos falando aqui de Jesus. E, como eu comecei dizendo, como nós estamos na época do Natal, né? O espírito natalino, apesar de mais fraco por causa da pandemia, né? Ano passado pouca gente teve a oportunidade de celebrar o Natal. Mas o Natal não é uma festa cristã, né? Muita gente alega. Tem gente que não celebra o Natal porque não é uma festa cristã e celebra o Hanukkah, por exemplo, né? Eu não sei que diferença tem isso aí não, mas vamos lá. Para mim o Natal é uma época do ano, é o nosso sábado, né? É o nosso, não sabá, sábado no sentido de sabá, mas é final de ano, né? Dezembro é o final de ano, e a gente já lutou, e Deus abençoou a gente durante o ano todo, e aí, então, acho que é o momento de celebrar sim, né? Não como uma festa, mas o Natal é uma festa de origem pagã e tal, tudo bem, não esquece. Porque o meu Natal, o Natal nosso cristão, é o ano todo, né? Jesus nasceu e ressuscitou. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, da glória, da humilhação à glória. Nós sabemos que o ministério de Cristo pela salvação, o ato salvador de Jesus, compreende, né? Tem essas duas fases, a fase da humilhação e a fase da glória, né? Da glória do Pai, da glória em que o Pai se manifestou, né? O ato salvador se manifestou a nós por meio de Jesus Cristo. E é muito importante a gente falar sobre isso. Por que humilhação? Porque quando Jesus toma a forma humana, né, todos os passos, né, da forma humana, né, da encarnação de Jesus, foi realmente um ato de humilhação, né? Jesus sentado na glória, né, como Pai, como Filho, né, como Deus, melhor. De repente ele sai do seu trono de glória, né? Fica muito claro isso no Novo Testamento. Ele sai do seu trono de glória, né? Acostumado a encher todo o universo, encher toda a terra, a glória dele encher a terra. Ele deixa a sua glória e vem morar. Primeiro, começa a morar 9 meses no útero de uma mulher, da Maria, né? Começa 9 meses, durante 9 meses da sua vida. E depois, os próximos 30 anos, né? Mais ou menos 30 anos, Jesus passa então vivendo a vida como um homem comum, né?
Aqui nós vemos a humildade no sentido de Jesus desceu, né, no sentido de cair, de ser lançado num lugar profundo, não. Descer no sentido de ele diminuiu. Não foi à toa que o salmista falou que ele se fez menor do que os anjos, né? Esse versículo é muito interessante. Ele se tornou menor do que os anjos, ainda que ele tenha sido coroado de glória no final. Nós vamos falar sobre isso, mas ele se fez menor do que os anjos, que nós humanos somos menores que os anjos. Então essa é a ordem. Jesus deixou seu trono de glória, veio, primeiro morou 9 meses no útero de Maria, depois viveu 30 anos como um homem comum, pobre, né, numa família pobre, sem dinheiro, né, trabalhando secularmente como qualquer operário, né, na sua época, no seu país, no seu povo, né, na sua gente lá, morando num lugar totalmente perverso, corrompido, que era a Galileia, ainda que ele tenha nascido cá na Judéia, em Belém, né, na terra, né, na terra de Efraim, mas ele foi criado, ele nasceu, depois disso ele foi criado na Galileia, né, em Nazaré. Depois ele morou um tempo em Cafarnaum também, né. Isso aí é a turma aí da teologia aí que gosta disso, que sabe aí, né, colocar isso em ordem muito bem. Então Jesus, então nesse caso, Jesus, nós vemos aqui, quando fala da humilhação à glória, nós falamos de Jesus, ele tomar a forma humana, e a Bíblia deixa muito claro que ele tomou a forma, né, de um homem pecador, ainda que ele não tenha pecado, não tenha experimentado o pecado, mas ele se fez como um pecador. Lembrando também que em encarnar como homem, Jesus então foi passivo de todos os sentimentos que nós temos, ainda que perfeito, ainda que santo, mas todos os sentimentos ele provou, como na natureza humana: tristeza, alegria, dor, sofrimento, né? Angústia também, né? Ele teve, né? Jesus teve essas sensações que nós temos, né? Essas sensações às vezes ruins que nós temos. Aí a Bíblia registra algumas, por exemplo, como no Getsemane, né? Jesus entrou ali quase que em colapso, né? Por assim dizer, humanamente, quase em colapso, porque quando ele sente a dor da morte, ele sente o peso, né? O peso dos nossos pecados, e aí ele sente o gosto, né, da condenação, sofre a condenação no meu lugar, no nosso lugar, e tudo isso aí e nós estamos falando, está relacionado à humilhação que Jesus passou, o sofrimento que ele teve que suportar, não apenas como ser humano, como cidadão comum, né, em Nazaré, sofrendo as mesmas pressões sociais que nós sofremos, sofrendo tudo que lá na época dele e hoje, nos dias que nós sofremos, ele sofreu. Então, não existe desculpa nenhuma, né, para nós que passamos pelo Calvário, para você que está passando pelo Calvário, que vai passar pelo Calvário, não existe desculpa para nós que fomos selados para a salvação, né, em relação a esse sofrimento. Eu estou sofrendo muito, que negócio todo, eu vou desistir, vou desanimar. Não, Jesus não deixou marcha para ele, porque ele sofreu. Mas Jesus lá no Getsemane falou: Pai, Deus meu, né, lá no Calvário, Deus meu, quero desamparar, mas lá no Getsemane: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, né? São manifestações humanas, né, da fraqueza humana, não do pecado, fraqueza de pecado humano, mas da fraqueza. Então, veja bem, Jesus foi muito humilhado como ser humano, na sua natureza humana, ele foi muito humilhado. Já pensou? Um Deus acostumado com o universo, né, sem limitações, agora vive 9 meses dentro do útero de uma mulher. Vive depois como operário, como um menino comum, como um adolescente comum, né, com todos os impulsos, ainda que santo e perfeito, mas com todos os impulsos normais de um ser humano normal, ainda que, e com certeza, Jesus, ele não foi tentado pelo pecado, não foi só, né, só lá no deserto, depois do batismo, com certeza, né, na época dele de criança, ele deve ter tido problemas, inclusive com os próprios irmãos. Jesus ajudou na educação dos irmãos, né, provavelmente, como já vi alguns colegas, né, alguns eruditos falando: mas Jesus, ele deve ter
sido um problema sério para Maria, porque Maria, sabendo que ele era Deus e aquele negócio todo, tudo bem, são deduções, são conjecturas, mas, né, eu creio que Maria sim respeitava Jesus como Deus, mas ela teve o cuidado de educá-lo também, de criá-lo como uma criança, e não como uma criança na anormalidade, não como uma situação de anormalidade, uma situação, né, uma situação comum de alimentação, de banho, de cuidados, de maternal, de carinho, de atenção. Então eu creio que aconteceu, porque não pode ter sido diferente. Porque senão José e Maria teriam problema na criação de Jesus, porque antes de Jesus se tornar adulto, e provavelmente logo, né, Jesus ainda bem jovem, né, talvez um pouco mais, né, o primeiro fato, a última vez que José aparece na história, Jesus tinha 12 anos, quando ele foi no templo conversar quando ele foi debater lá, ou trocar assunto com os escribas e fariseus, com os doutores da lei, né, com o sumo sacerdote. Mas logo o que tudo indica que depois disso José morreu, Jesus era bem jovem. E aí Jesus com certeza ajudou no restante da educação dos irmãos, né? Dos irmãos consanguíneos, por assim dizer, por parte de Maria. E questão também da manutenção da casa, né? Cuidou da mãe até no momento em que ele foi batizado e assumiu realmente o seu ministério como o Jesus, como Salvador, como libertador, né? Como profeta, como grande profeta, como grande evangelista que Jesus foi. Então todo esse momento até no Calvário, desde da gestação até o Calvário, foi um momento de extrema humilhação para Jesus. Quando ele começa o ministério, aqueles 3 anos e poucos, né? Provavelmente 3 anos e poucos, 3 anos e meio, um pouco mais do que isso. Jesus, ele foi perseguido, ele foi rejeitado, ele teve debates terríveis, né? Foi o que Paulo escreveu aqui aos Colossenses, no versículo 9. Ele habitou, né? Corporalmente, ele foi humanamente, ele foi 100% homem. Na natureza humana, ele foi o que todos nós fomos. Santo, santo, perfeito, perfeito. Deus, natureza divina também. Mas a atitude, né? E no versículo 10 fala que Deus morando nele, na plenitude de Deus, né? Do Filho de Deus nele, não mudou absolutamente nada na sua natureza humana, no sentido de que ele teve um sistema de vida bem parecido com o meu e com o seu. A diferença é que nós somos propulsionados muitas vezes pelo pecado. Jesus não, Jesus estava na sua perfeição e ele viveu assim, e ele foi assim até a sua morte e ressurreição. A glória, já o tempo de glória de Jesus, aparece com a morte e a ressurreição dele. Porque Jesus, primeiro, ele é considerado, né, na mentalidade de Deus, no coração de Deus, Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Que muitos irmãos este? Toda a humanidade? Não. Aqueles que creem. Ele falou isso com Nicodemos, né? E João também escreveu isso de uma forma muito clara, né? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Todos quantos receberam Deus o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber, os que podem crer, os que são chamados a crer no seu nome, os que são justificados, os que passam pelo Calvário e recebem o Evangelho como marca, como selo, que tem o Evangelho impresso no seu coração. Então esses são, dentre esses que são eleitos, que são justificados pelo Senhor, é que Jesus então se tornou primogênito. Antes do Calvário ele era apenas o unigênito do Pai. Do Calvário para cá ele é o primogênito entre muitos irmãos. Unigênito do Pai, né, no sentido de Deus, mas no sentido de humanidade, de igreja, ele é o primogênito entre muitos irmãos, né? Somos considerados irmãos, que assim como ele é filho de Deus, nós também somos adotados pelo processo da salvação. Nisso vem a glorificação, e nisso somos glorificados em Cristo nessa situação, nessas condições, nestes termos aí. É um termo jurídico. Então é uma cláusula divina, é uma cláusula que é encontrada no Testamento. Qual testamento? Na Bíblia. A Bíblia, Novo e Velho Testamento, nós estamos selados, o nosso selo é baseado no Evangelho de Cristo. Cristo não é o tema central da Bíblia, então nós somos selados no sentido geral. Porque a Bíblia, para nós que somos salvos,
a Bíblia é a Bíblia. Ela é teologicamente dividida entre Velho e Novo Testamento, mas a palavra de Deus, o Evangelho, está tanto no Novo como no Velho Evangelho, no Velho Testamento como no Novo Testamento. Jesus é Senhor na Velha Aliança, como Ele é Senhor na Nova Aliança. É uma questão teológica. No geral, a Bíblia são apenas os 66 livros. É apenas a Escritura. Como Paulo declarou para Timóteo, toda a Escritura divinamente inspirada. Né? 40 ou 42 escritores, não importa. Né? Uma questão também de introdução à Bíblia. Mas acontece que nós somos movidos pelos 66 livros, não é só pelos 27 livros. 27 livros só, nós somos movidos só pela graça. A graça está no Velho e no Novo Testamento. Nisto Deus é glorificado em nós, Deus é glorificado na nossa vida, Deus é glorificado na vida da igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Né? Como eu debato e discuto, às vezes converso com alguns colegas pastores, nós não somos o corpo místico de Cristo, não, nós somos o corpo espiritual de Cristo. Nós somos a realidade. E não é a realidade virtual também não. Nós somos a realidade vivida, nós somos o presente. A declaração do passado, nós somos o presente, né? Daquilo que foi declarado no passado. E o nosso futuro já está determinado, baseado naquilo que a própria palavra de Deus determina. Em Cristo ser glorificado, nós somos... O nome dele é glorificado e exaltado em nós. É isso que Paulo está falando aqui aos irmãos de Colossos, né, da igreja de Colossenses, né, aos irmãos colossenses da igreja de Colossos. Não temos que, de forma nenhuma, viver, nós não estamos presos mais às coisas da velha natureza, né? Por isso, no versículo 11, ele fala que nós temos que despojar da circuncisão da carne, porque a nossa circuncisão é da carne, porque ela primeiro acontece em nós espiritual. O judeu, na velha aliança, no passado, na igreja passada, recebia a circuncisão da carne, a circuncisão do prepúcio. Nós não. Nós recebemos a circuncisão do coração. A palavra circuncisão ela nada mais, nada menos que na Bíblia do que purificação. É um selo, é uma marca, assim como o batismo para nós hoje é uma marca, é uma aliança, é um selo. A circuncisão os judeus eram circuncidados no prepúcio, nós não. Nós somos circuncidados no coração, para vivermos conforme a vontade do Senhor, para vivermos conforme a vontade daquele que nos chamou, para vivermos conforme a graça bendita e eterna do Senhor. Isso abrange toda a nossa forma de vida. Vocês lembram da nossa conversa na terça-feira passada agora? Sobre relacionamentos, sobre a vida com Deus, sobre o nosso bom relacionamento com as pessoas, sobre tratar bem com as pessoas, porque nós temos agora a natureza de Cristo. Nós nascemos de novo, nós não fomos reformados, nós somos transformados, né? Nós não passamos por uma funilaria como um carro velho, todo amassado, todo quebrado, e fomos... Não, nós estamos sendo edificados agora pela palavra. Isso muda tudo na nossa história. Isso muda tudo naquilo que somos, naquilo que pensamos. O nosso jeito de pensar, a nossa forma de ser, o nosso caráter. O caráter da minha mãe. Eu trago da minha mãe a herança da minha mãe. Que herança da sua mãe e do seu pai? Herança da sua mãe e do seu pai é pecado. Agora, nós temos agora a natureza de Cristo, porque agora nós recebemos a mente de Cristo, porque agora nós estamos sendo edificados segundo o Evangelho. A natureza do seu pai e de sua mãe fala, menino, se você apanhar na escola e não bater quando chegar em casa, você apanha de novo. Olha, se você conversar com fulano que te bateu, você é um sem vergonha. Aí, na nova vida, na nossa nova forma de viver é o seguinte, se apanhou do lado direito, oferece o esquerdo. Então não é o caráter do seu pai e da sua mãe, é o caráter de Cristo. Nós nascemos de novo da água e do Espírito. Jesus sofreu toda a sorte, todo tipo de humilhação para nos levar à glória. E tem crente que insiste em viver uma vida, ainda baseado naquele sistema obsoleto, naquele sistema retrógrado, naquele sistema que não leva a ninguém, naquele sistema de angústia, de trevas, de decepções.
E sendo que nós temos agora a oportunidade de usufruir todo o bem, todas as coisas boas, todas as coisas gloriosas dos céus. Irmãos, nós às vezes não prosperamos nem na nossa vida, nem neste plano de vida, porque às vezes a nossa fé, o nosso sistema de fé é tão obsoleto, é tão humano, é tão natural, é tão humano mesmo, que nós perdemos a oportunidade de usufruir do que é divino. Nós temos a liberdade de entrar no Santo dos Santos e entramos pela porta. Nós não temos que pular a janela, nós não temos que entrar por outro lugar. Nós entramos porque nós estamos autorizados a entrar. Nisto manifesta a glória de Deus. Nisso manifesta o amor de Deus por nós, pelas nossas vidas. Isso manifesta tudo o que é de bom. Tudo que é de bom de Deus. Por isso que eu estou insistindo em falar. O nosso humor precisa ser melhor. O nosso relacionamento com as pessoas precisa ser melhores. A nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com o próprio Deus precisa melhorar. Precisa melhorar a nossa comunhão com Deus. Precisa melhorar a nossa comunhão com o Pai. Assim como precisamos melhorar o nosso relacionamento com as pessoas, precisamos melhorar também o nosso relacionamento com aqueles com que nós convivemos. É um sistema, o novo sistema de vida nos leva às coisas boas, aos benefícios de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. Nós não podemos perder essa oportunidade. Nós não podemos continuar vivendo uma vida baseada no que não procede mais, no que não funciona mais, do que não é real, do que não é realidade, do que não nos leva a lugar nenhum. Não é assim que funciona mais. Então, já que nós estamos aí entrando na semana, próxima semana, nós estamos chegando no final dessa semana, semana que vem já é a semana do Natal, lembre-se disso. Jesus foi extremamente humilhado para que a glória dele manifestasse na sua vida e na minha vida, para que fôssemos fortalecidos, e somos fortalecidos realmente, somos abençoados, a minha vida, a sua vida, somos irmãos verdadeiramente abençoados em todo o sentido de viver. Busque uma relação profunda com Deus. Busque uma comunhão verdadeira com o Senhor. Busque a glória de Deus. Meu irmão, tem gente que não conhece a glória de Deus. E aqui Paulo fala no capítulo 2 aqui, que quando nós estávamos mortos dos delitos e pecados, aí Deus nos chamou, nos justificou, né? Nos circuncidou o coração para que vivêssemos esta glória de Cristo. E tem crente que não vive a glória de Cristo. Tem crente que é totalmente amargurado, é totalmente rancoroso. Tem crente que não dá prazer em conversar com ele, porque o camarada já está com pedras nas mãos, já está armado até os dentes para te pegar, porque não dá, porque é assim mesmo, porque eu sou assim, porque eu recebi assim, porque eu nasci assim, vou morrer assim. Não, nós não nascemos, o que aconteceu conosco humanamente não tem que acontecer agora. Não é a nossa realidade de vida agora. Não é o nosso sistema de vida agora, não é o que nós temos que viver agora. Nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito, temos a liberdade em Cristo de viver um relacionamento, meu irmão. Explore. Devemos aprender a explorar o melhor de Deus, né? Se Deus enviou Jesus para manifestar, né, a plenitude da graça dele, da glória dele aqui, nós temos acesso a essa plenitude. Nós temos acesso a esses benefícios de Deus. Explore o que é melhor de Deus. Deixe esse negócio de pecado para trás. Você e eu, olha, faça a conta. Nós já tomamos prejuízo demais com o pecado. Nós já perdemos em relacionamento. Já perdemos, olha, tem famílias na igreja que estão em frangalhos. Famílias fragmentadas na igreja. Relacionamentos fragmentados dentro das igrejas. Por quê? Se nós podemos viver a glória de Deus, podemos usufruir dos benefícios dessa glória, da manifestação dessa glorificação de Jesus, por que viver o contrário? Por que viver uma realidade? A nossa realidade, a minha realidade, a sua realidade não é mais a realidade da nossa vida de pecado, não, do passado, não. Não é. Nós devemos nos sucumbir mais às coisas, aos algozes dessa vida, não. Tudo em nós agora está relacionado à vida de Cristo.
Na verdade, a nossa vida restaurada, ela é divina. Porque existe um Deus morando nela. Existe um Deus sob o controle total dela. E às vezes nós ainda insistimos com a nossa natureza decaída, não, ela tem que manifestar. E Paulo falou, gente, essa guerra aí é legítima. Essa guerra aí é uma realidade. A sua carne deseja, a carne aí não é a carne, não é o bios, não é o físico, não. Essa natureza decaída, essa sua natureza caída, ela é um problema para você. Ela é um problema sério na sua vida. Ela te faz querer coisas da sua vida passada, né? Ela te faz olhar para o Egito e desejar os panelões de carne, a salada de cebola com pepino e alho. Aquilo lá não presta, não. A mesa aqui, né? Me lembro de Davi agora. Preparas uma mesa. Essa mesa já está preparada. A mesa do Senhor já está preparada. Nós já estamos diante da mesa do Senhor. E lá não tem pepinos, alhos e cebolas, né? Como tinha no Egito, né? De má qualidade oferecida a deuses, não. Tem a comida santa e gloriosa. Essa comida que alimenta as nossas almas, que não nos deixa sentir solidão, mesmo quando estamos sozinhos no deserto. Essa comida que nos alimenta na hora que somos desprezados por alguém que nós amamos, ela não deixa a gente ficar naquela crise de ansiedade, naquela crise, né, naquela frustração, não deixa. Né? Essa comida que nós comemos, esse alimento das nossas almas é um alimento sólido, é um alimento verdadeiro, é um alimento genuíno, é um alimento glorioso, é um alimento que nos leva à edificação constantemente. Né? Irmãos, somos edificados pela palavra o tempo todo. Essa relação nossa com Jesus não é uma relação incomum, não. É uma relação comum pela situação em que fomos trazidos das trevas para a luz e vivendo na luz. É uma relação comum. Relacionar com Jesus, ter experiências profundas com o Senhor, buscar intimidade profunda com Deus é uma relação comum. Para mim, para você e eu, é uma relação comum. E nós não podemos fazer vista grossa. E Natal, o nosso Natal é isso. É vida com Cristo. Então Natal não é só no mês de dezembro. No mês de dezembro a gente lembra mais, mas vamos lembrar isso durante o ano todo. Vamos lembrar durante o ano todo que nós temos um Cristo que foi humilhado, foi verazmente humilhado, né? Tripudiaram sobre a pessoa de Cristo, mas quando ele ressuscitou, quando ele levantou dentre os mortos, ele levantou cheio de glória, cheio de honra, cheio de majestade, com todo o poder, com toda a autoridade. Ele declarou, agora do mesmo jeito que eu tenho poder nos céus, eu tenho poder aqui na terra, eu que mando aqui, eu faço e desfaço, eu dou vida, eu mato, eu tiro vida. E, né, Isaías 45, 46:5, 45:6, se cumpriu, está se cumprindo em nós. Não é? O Senhor está promovendo a bênção, a graça dele em nós o tempo todo. E às vezes nós ainda ficamos olhando para o passado, queremos viver o passado, ficamos remoendo coisas do passado, a natureza do passado. Não, porque eu brinco, quem manda aqui sou eu. Meu irmão, Jesus falou com Pilatos uma coisa que nós não podemos esquecer. Você não sabe que eu tenho poder para te soltar? Ih, rapaz, negócio de poder, você está enganado, você não sabe o que é poder. Você está falando aqui com quem tem todo o poder. Você tem um poder, tem um pouquinho de poder aí, que eu deleguei, que eu permiti que você tivesse. Agora você está falando com quem tem todo o poder, quem tem poder sobre o seu poder. Isso aí, essa palavra sua aí não procede. Meu irmão, Jesus tem todo o poder. Diga no seu coração, diga para o seu coração, diga para o seu coração aflito, para esse coração aí angustiado, porque o filho não está bem com o filho, porque não está bem com o esposo, porque está desempregado, porque não tem dinheiro para comprar a ceia de Natal, ou não tem dinheiro para comprar presentes, ou está com dificuldade de pagar aluguel, pagar isso, pagar aquilo outro. Meu irmão, seu Deus tem todo o poder, o nosso Deus tem todo o poder. Pastor, nós estamos aliviados da grande fome mundial, a crise social está horrorosa. Meu irmão, seu Deus, o nosso Deus tem todo o poder. Ele já foi humilhado, você não tem que sofrer mais, né? Ah, mas e as perseguições do mundo? Tá bom, tá bom. Isso aí já é cumprimento, já é obra da justiça
do atributo maior de Deus, que é a justiça de Deus. Ele está cobrando, Deus agora está tratando do pecado da humanidade, está tratando do pecado na igreja. Você que é um crente de Jesus Cristo, confesse o seu pecado, porque Deus está tratando sim do pecado, né? Pedro chegou a falar, se o juízo começa, e se ele começa pela casa de Deus, estão encrencados os que estão fora da casa de Deus. Meu irmão, não fique fora da casa de Deus. Que Deus nesta manhã de salvação nos abençoe, que a graça bendita e eterna do Senhor esteja sobre a vida de todos nós. Vamos orar, lembrando que você agora pode usufruir da glória bendita e eterna do Senhor em todos os sentidos, em todas as situações, em todos os momentos da sua vida. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, te adoramos, magnificamos o teu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor assumiu toda a humilhação que o pecado nos sucumbiu. E em morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, o Senhor ainda trouxe a nós, nos colocou num lugar de glória, na tua presença. Somos hoje, meu Pai, beneficiados pela tua glória, pela tua graça, pelo teu poder, pela autoridade, pela unção que existe no teu Espírito Santo, o que o Espírito Santo tem transmitido a nós, que tem falado aos nossos corações. Nós oramos, Pai, nesta manhã de quinta-feira e adoramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Obrigado pela sua atenção, obrigado em participar, por participar conosco deste momento, né, na reflexão da palavra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua família, né, a família de todos vocês. E lembre-se, a glória de Cristo está sobre a sua vida. Sorria, trate bem as pessoas, seja uma pessoa agradável, irradie o poder do Evangelho, né, através da sua vida, do seu coração, da sua comunhão com o Pai. Que Deus te abençoe. Para a turma da igreja aí, até às 19h30, quando nós estaremos ali orando, né, intercedendo, ministrando a palavra do Senhor mais uma vez. E para você da Boa Palavra, né, que tem nos acompanhado na Boa Palavra, até domingo às 19h, se Deus quiser. Um abração para todo mundo. Um abraço aí para o pastor José Carlos, meu amigo aí, meu companheiro, a esposa, a irmã Célia de Assis. Que Deus abençoe a todos aí da Bahia. Um abração para a nossa turma aí da nossa igreja da Bahia. Para a Carol não ficar com ciúme. Para a turma aí de Séries, de Goiás, de Brasília também, que eu estou vendo, né, vocês por aí. Obrigado pela assistência, né, por estar nos acompanhando. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no canal do YouTube. Pastor, não tem o YouTube, não. Baixa aí o aplicativo do YouTube, né? O Fábio aí, o Fábio com ciúme, pastor Fábio com ciúme. Pessoal aí do Espírito Santo também. Aliás, todo mundo aí que nos acompanha, de São Paulo, de Goiás, né? Quando é parte do mundo aí, muito obrigado. Um abração para todo mundo. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, até domingo às 19h de novo.